que como é sexta-feira, boa noite oficialmente agora. Boa noite a todas que aqui estão. É um grande prazer. Chegamos na sexta-feira da nossa Semana da Feminilidade e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é nutrição para mulheres. E a gente acaba, às vezes, se esquecendo do quanto os alimentos impactam, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E por isso é muito importante a gente ter esse autoconhecimento também, saber um pouquinho sobre nós mesmos e em cada período, cada ciclo nosso, entender como é que a gente pode aí ter uma vida melhor. Bom, hoje eu vou conduzir esse encontro aqui junto com a Gleice. Para quem está aqui e ainda não me conhece, eu sou Fernanda, sou jornalista, sou empreendedora, porque eu tenho um salão de beleza, tenho agência de comunicação, trabalho também com marketing jurídico, motivo pelo qual eu estou aí no 4º ano de Direito. Tranquei minha faculdade no 4º ano, no ano passado, quando começou a pandemia. O objetivo era voltar esse ano, mas como ainda a gente continua em aula remota, eu acho que eu não consigo dar conta ainda de uma aula remota, e as crianças e a rotina do salão, enfim, tudo que eu procuro fazer nessa empreitada. Eu me tornei aromaterapeuta, então há 2 anos eu conheci os óleos essenciais e eu queria entender o motivo pelo qual, assim, não era só um cheirinho gostoso, ele mudava de fato a nossa rotina, que mudou para muito melhor. Meus filhos estão aí sem tomar medicamento há mais de 2 anos, eu e meu marido também, a gente segue numa rotina completamente natural. Então, eu sou a mãe da Mariana e do Joaquim e sou consultora de bem-estar também. E hoje eu trago aqui a Gleice, que eu não a conheço pessoalmente ainda, mas nós trabalhamos juntas numa academia que eu presto serviço com uma grande amiga, que é a Carol, que é nossa amiga em comum. Você quer falar um pouquinho sobre você agora ou você quer falar um pouquinho depois, quando começar a sua parte da apresentação, Gleice? Pode ser depois, então. Vou deixar você concluir, depois eu entro falando. Combinado. Então, gente, o objetivo desse encontro de hoje é trazer para vocês aí como que tanto a nossa rotina alimentar e como que a gente pode utilizar, ter os óleos essenciais como um suporte para a gente nessa questão de TPM, climatério, ansiedade, depressão, né? Enfim, na rotina e nos ciclos e fases de nós, né, mulheres, que por vezes somos multi aí, temos aí vários compromissos e a gente precisa levar uma vida mais equilibrada, né? Eu já vou me adiantar e falar sobre os óleos que eu sugiro que a gente se atente quando a gente pensar na parte de alimentação, na parte de emoções, na parte de dores físicas, né? E dores emocionais também. Então, eu começo sempre com o cítrico, com o grapefruit. Os cítricos, como a gente já comentou aqui anteriormente, no decorrer dessa semana, eles, por conta do limoneno, eles são detox, né? Então, eles vão agir aí nessa parte mais purificadora do nosso corpo, né? Eliminando as substâncias tóxicas e gordura que a gente tem no nosso organismo, que são, por vezes, nocivas. Mas, além de tudo isso, o cítrico também ele vai atuar para a gente na parte da regulação da nossa serotonina, né? Então, fazendo com que a gente tenha essa alteração de humor. Às vezes a gente está mais tristinha, mais cabisbaixo, e o cítrico ele vai dar um up nesse humor, né? Deixando a gente aí com um dia a dia mais equilibrado no sentido de um humor. E ele também é um regulador do cortisol, que é a parte do estresse, né? E quem não e quem nunca, né? Ainda mais nos últimos tempos aí, querendo ou não, a gente conversa com muitas pessoas que andam estressadas, e a gente sabe que isso impacta quimicamente no nosso corpo. E, além de tudo isso, ele vai atuar também na questão da TPM e vai dar mais energia, mais vitalidade para o dia a dia.
dos cítricos, né? Em especial o grapefruit, ele vai atuar como um inibidor de apetite. Então, a gente tem aquela sensação de saciedade, principalmente a inibição de apetite, quando a gente fala para doces, né? O que a gente sabe que, por vezes, principalmente aquele chocolatezinho, num período de TPM, de alteração de humor, Olha ele que eu vou também... falar sobre chocolate, hein, É, Fernanda? exatamente, ele tem um efeito muitas vezes nocivo para a gente, né? Aí eu trouxe aqui o copaíba, porque o copaíba ele atua no nosso organismo como um todo, né? Então ele vai dar muito suporte para a gente no nosso dia a dia, em toda a questão de toxicidade, problemas de fígado, o que boa parte de uma alimentação não apropriada vai impactar nesses órgãos. E automaticamente em questões de colite, infecções intestinais, dores e inflamações, já que o copaíba é o maior anti-inflamatório natural que nós temos aí, né? E, além de tudo, ele vai agir para a gente, no nosso organismo, como um equilibrador emocional mesmo, é um óleo de estabilidade. A gente sempre comenta, né, que ele acaba sendo o nosso, entre aspas, o nosso Rivotril natural, já que ele vai agir na nossa parte neurológica como um neurotônico, ele age na nossa parte cardiovascular, e o principal ponto para a gente estar equilibrado é uma boa respiração, né, equilibrado emocionalmente. Então, respirar apropriadamente traz esse reconforto, né, não só físico, como para a alma. E aí, já falando sobre a questão de respiração, a gente vai para o peppermint, que além de atuar numa amplitude respiratória, uma respiração limpa, abrir a mente, dar esse up também no modo de energia, energiza o nosso corpo, ele é excelente para o nosso sistema digestivo. Então, ele vai atuar bastante aí na questão de azias, má digestão, e ele dá todo esse suporte para a nossa parte digestiva. Além de tudo isso, para a questão de dores musculares, ele é excelente. E para pessoas que sofrem muito de cólicas menstruais, principalmente, ele também atua como antiespasmódico. Essa palavra é sempre um trava-língua para mim. Então, você pode fazer uma massagem aí no seu ventre, no baixo, né, no baixo ventre, no útero, na região do útero, da barriga, abdominal, e vai ser super assertiva para você na sua rotina, quando você estiver sentindo esse tipo de desconforto. Quando a gente fala sobre mulheres, não tem como não falar do Clary Sage, que é a Salve Clareia, né? A sálvia, ela é o óleo essencial que está diretamente ligada à saúde feminina. Então, toda a fase hormonal da mulher, a sálvia ela vai dar um suporte, né? Então, TPM, menopausa, a parte de regulação hormonal, né? Desse equilíbrio hormonal, a sálvia sempre vai ser o óleo número 1. A gente sempre dá aquele alerta, né, traz a indicação de que se você estiver gestante e não estiver próximo, né, na semana, no período de parto, você não deve usar, porque ela estimula a contração uterina. Excetuando este período, né, o período da gestação, a sálvia é um óleo que deveria acompanhar todas as mulheres aí, para a questão dessa parte de equilíbrio e regulação hormonal. E que a gente sabe que qualquer desequilíbrio hormonal, ele vai impactar na nossa rotina, e principalmente na rotina de alimentação, né? Então, quase que uma simbiose, assim, a alimentação impacta no hormônio, o hormônio impacta na alimentação, né? Então, ter um equilíbrio aí é fundamental. E por último aqui da apresentação, a gente trouxe o erva doce, que é um óleo que até pouco tempo a gente falava muito pouco dele. Eu tenho o erva doce já há muito tempo, já acho que logo no começo eu já comprei o erva doce, então já tenho quase 2 anos de erva doce aqui comigo. E confesso que era um dos óleos que eu menos usava aqui. Até que a gente começou a estudar, a Thaís estudando, as meninas trazendo para a gente todos os benefícios
principalmente para o sistema digestivo do erva doce, ele é incrível. Além de tudo, ele também é um regulador hormonal, já que ele atua no organismo feminino na regulação de estrogênio, né? Então, para pré-menopausa, menopausa, TPM, cólica, retenção de líquido, ele é excelente. E principalmente para pessoas que têm alguma situação de desequilíbrio de açúcar no sangue. Ele é muito assertivo. A forma de utilização de cada um desses óleos, o interessante é que vocês conversem com a gente e a gente dá a orientação de acordo com a rotina de vocês e exatamente do que vocês estão precisando. Eu queria, até pensei em colocar nessa nossa apresentação, já que a gente vai falar muito do impacto da alimentação no nosso organismo, né, seja voltada para a parte hormonal, principalmente quando a gente fala de TPM, climatério, menopausa, né, e na parte química do nosso cérebro, que é a questão de ansiedade, questão de depressão, retenção de líquido também, que aí já é a questão fisiológica. Eu gostaria de ter trazido o gerânio também. Mas o gerânio é um óleo que a gente comentou em quase todos os encontros desta semana, e ele pode sim ser agregado na rotina como conforto aí na questão de estabilidade hormonal também. A gente sabe que a beleza dos óleos essenciais é exatamente isso, que como a parte química deles é muito ampla, então a gente tem várias utilizações e aí você pode olhar e ver de acordo com o seu corpo, com o que você gosta, da sua experiência, aquele que vai ser mais assertivo para você naquele momento. Passando aqui um pouco, eu trouxe algumas reportagens, né, que sempre atrelam a parte do desequilíbrio emocional, do inchaço, de dores, né, dor de cabeça, tudo relacionado à alimentação, para a gente ver que aquele ditado que nós somos o que nós comemos, de fato é muito assertivo, né, é muito pertinente, quando a gente até percebe que hoje em dia a gente tem uma rotina, né, que, enfim, até cultural, de que a gente acaba desembalando mais do que descascando. E isso tem um preço a se pagar, né? E a gente está aqui nesse movimento de dar uma retomada aí para o que é mais natural e para aquilo que faz com que o nosso corpo funcione perfeitamente. E agora eu vou deixar a Gleice se apresentar e arrasar com todo o conhecimento que ela tem dessa parte nutricional aqui, gente. Muito obrigada. Gleice, acho que você entrou no mudo, dá uma olhada. Agora foi, né? Agora foi. Então tá bom. Bom, muito prazer, pessoal. Meu nome é Gleice Vasconcelos. Eu sou nutricionista clínica e da parte esportiva. Também trabalho com os fitoterápicos, né? Então, está muito bem relacionado essa parte de quanto mais natural, melhor para a nossa saúde. Eu costumo falar no consultório que o básico funciona. Então, assim, se a gente parte do princípio que o básico funciona, isso vale para todas as nossas fases da nossa vida, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte fisiológica, porque a parte alimentar está muito relacionada à nossa fisiologia. Para que não eu fale, por exemplo, aquele determinado alimento que vai fazer bem para aquela tipo de doença. Então, para que vocês realmente entendam, né, o quanto a parte hormonal, principalmente que a Fernanda já comentou um pouquinho, né, é tão importante para a nossa vida, principalmente para nós mulheres, né? E aí, falando um pouquinho dessa parte, eu vou deixar o chat aberto também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando e a gente vai respondendo juntas também, tá bom? Bom, em especial também queria agradecer a Fernanda pelo convite, né? Foi bem conturbada essa semana, mas vai dar tudo certo. A gente conseguiu programar uma ótima apresentação para vocês poderem entenderem. Tá bom? Então, vamos lá começar. Então, essa parte da nutrição para as mulheres, eu vou abordar alguns temas, né? Alguns temas bem específicos.
e aí a gente vai também debatendo sobre eles. Então, o primeiro tema é sobre a síndrome pré-menstrual, né, que ela é o conjunto de sintomas físicos, emocionais, bem realmente igual a Fernanda falou. Então, nesses momentos a gente, por que será que a gente sente esse cansaço? Por que será que a gente sente essa demanda de fome, demanda energética, e a gente acaba, né, descontando na parte alimentar, né? Só que a gente às vezes não percebe que está tudo relacionado à nossa parte hormonal. Então, a gente vai ver alguns sintomas, e aí eu queria ver com vocês também, que vocês me relatassem quais que normalmente vocês têm mais sentido nesses últimos tempos, né? Pode passar, Fernanda. Então, sintomas que normalmente mais são apresentados em razão à irritabilidade, ansiedade, retenção de líquido, algumas sentem sonolência, outras ficam com insônia, né? Crises de choro e aumento do apetite, aumentando também a ingestão calórica. Então, se você de repente procura um objetivo de emagrecimento, essa fase da TPM é muito bom você controlar essa ingestão calórica para também não afetar o seu objetivo, né? No finalzinho eu vou deixar espaço também, né, para vocês começarem a perguntar em relação, eu sei que muitas de vocês buscam, né, a melhor versão de si mesma, e uma delas é, no caso, o emagrecimento, né? E aí, com a ajuda dos olhos, a gente consegue principalmente ter uma abordagem mais efetiva, né, com essa parte de melhorar toda essa questão hormonal, tá bom? Então, eu queria falar com vocês o que realmente acontece no nosso corpo da parte fisiológica, para eu fazer sentido realmente os alimentos que vão melhorar esse aspecto hormonal. Então, no nosso cérebro tem um lugarzinho chamado hipotálamo. O que acontece? Ele é como se fosse uma caixinha mesmo, que acaba regulando todo o nosso processo vital. Então, controle de fome, de sede, problemas sexuais também, ele acaba controlando, no modo geral, todos esses processos super importantes. E aí, o que ele vai fazer? Vai mandar aquela mensagenzinha, né, para o nosso ovário, né, no qual existem, não sei se vocês fazem os exames ginecológicos, normalmente o ginecologista também pede essa dosagem hormonal para saber se está tudo ok. É super importante também a gente ressaltar a importância de fazer esses exames, né? Porque quando acontece que esses hormônios, o LH e FSH, estão baixos ou estão acima da média, o que é que acontece? Acaba dando uma pane no nosso sistema, né? Acaba sobrecarregando, né, os nossos órgãos e acaba também afetando isso a nossa saúde no geral. Então, o que acontece na nossa menstruação? O nosso cérebro acaba mandando essa mensagenzinha para o nosso ovário, no qual acontece o aumento desses hormônios, né, sexuais e a diminuição do nosso hormônio chamado serotonina. Então, esse hormônio chamado serotonina é normalmente conhecido como o hormônio da felicidade, né? Então, ele que dá realmente aquela ação do prazer, né? Controla também a nossa temperatura, né? Então, tudo isso também vai de acordo com a nossa parte hormonal. Quando o nosso hormônio da felicidade, ele tá baixo, né, por conta da nossa menstruação, o que acontece? Esses outros hormônios que acabam dando uma irritabilidade um pouco maior, ansiedade, todos aqueles sintomas que a gente conversou, acaba diminuindo essa regulação do hormônio da serotonina. Por isso que realmente a gente sente mais dificuldade, principalmente nesses períodos. Então, tem toda uma razão fisiológica englobada nessa parte. Mas calma aí, que eu vou falar a parte boa, né? A parte dos alimentos que realmente ajudam a regular, né, toda essa... Pode passar, Fernanda. Toda essa parte do nosso organismo. Então, os hormônios, esse folderzinho eu vou deixar disponível para vocês. Falei que ia ter chocolate, né? Na verdade, um dos alimentos fontes, né, de alguns micronutrientes, alvos,
que são responsáveis por aumentar essa produção de serotonina, um deles é o chocolate, né? De preferencialmente o meio amargo, né? 70% cacau, que ele ajuda realmente a melhorar esse aspecto da serotonina. Então, as fontes de triptofano também, leites, derivados, soja, produtos à base de soja. Então, de repente, se você não gosta da soja em si, você pode colocar na sua alimentação um leite, algum outro alimento que aumente também. As fontes de vitamina B6, então a batata, principalmente a batata com casca, né? O milho e os cereais integrais também ajudam bastante nessa parte de regular a nossa serotonina. Pode passar, Fê. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade e a depressão, né? Realmente é um assunto que está muito em alta por conta da pandemia, né? Eu atendo vários tipos de casos no consultório, porque a gente acabou, né, trabalhando home office e aí tendo mais contato, aquele contato direto ali com a geladeira a todo momento, e tendo também uma crise de ansiedade por estar sempre em casa, não ter tanto contato social, né, com os amigos. Então, realmente, esse problema se estendeu muito, né? Então, eu peguei esse dado, né, que já faz um pouquinho de tempo que a Organização Mundial da Saúde colocou para nós, que hoje, aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm algum problema psicológico em relação à ansiedade e à depressão. Então, se a gente pensar, é muita gente, né? São muitas pessoas que sofrem realmente. E como que a gente vai, então, fazer para melhorar, né, toda essa questão de hormonal, toda essa questão psicológica também, né? Então, aqui eu também coloquei alguns sintomas. Claro que isso varia de cada pessoa para pessoa, então, muito importante a gente também sinalizar, né? Se você está sofrendo de algum desses aspectos, procura ajuda, né? Os óleos essenciais são muito bons para esse período também, eles fazem total diferença. Então, a gente sempre vai alinhar tanto a parte da alimentação, a atividade física também é super importante para essa regulagem dos hormônios, porque realmente o nosso processo fisiológico, eu sempre costumo falar com os meus pacientes também, o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, se a gente não consegue ter um tempo de cuidar da gente, de realmente fazer essa diferença, de mudar algum hábito que realmente está fazendo o nosso corpo não responder da forma que ele precisa, a gente precisa mudar, né? E aí a gente precisa primeiro ter essa percepção de o que fazer, né? E acho que o primeiro ponto é procurar essa ajuda de extrema importância. Então, aqui tem alguns sintomas, né, em relação à falta de energia, irritabilidade, normalmente você perde interesses, né, tanto em relação a jogos ou social mesmo, você, né, a pessoa se distancia, baixa autoestima, alteração do sono, então também já fica um pouco mais parecido com a relação com a TPM também, né? E a alteração também do apetite é de extrema importância. Então, acaba linkando também com uma compulsão. Então, ou eu me alimento o dia inteiro, ou eu fico o dia inteiro sem se alimentar, né? Então, é importante a gente tentar não fazer isso, né? Tirar os dois parâmetros de extremismo. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho da parte da alimentação, né? Como a alimentação também vai regular essa parte hormonal. Então, as fontes de ômega 3, né? Por isso que eu coloquei uma fotinha aí bem linda de um peixe assado, né? Bem gostoso. Agora já está na hora do jantar, já dá tempo de preparar com a sua batatinha. Se tiver com a TPM, é uma refeição, assim, maravilhosa para ser consumida para realmente equilibrar essa passagem hormonal. As vitaminas do complexo B, eu coloquei alguns minerais também, falando um pouquinho também da TPM, que acaba uma coisa também linkando a outra, né? Então, o consumo de banana, abacate, a beterraba também ajuda nessa questão para evitar a anemia, né? Que ela tem o beta-caroteno, amêndoas, nozes, todos são alimentos ricos em magnésio, que também ajuda a fazer toda essa recuperação
hormonal também. As fontes também de zinco, elas melhoram tanto também um aspecto em relação à imunidade, né, completando o que a Fernanda falou, né, nessa mudança de tempo, a gente precisa realmente ficar blindado. Como que a gente vai, então, blindar a nossa alimentação? Realmente fazendo uma organização. Eu sempre falo também que a chave para você conseguir se alimentar direitinho é a organização. Então, assim, não tenho tempo de ficar fazendo, então vou tentar procurar algum outro alimento mais prático, ou tentar deixar algum dia da semana para fazer algumas marmitinhas, algumas, nem que seja as refeições mais dos intervalos também, uma frutinha. Por isso que eu sempre falo, né? Realmente o básico é a chave, né? É o que realmente funciona. Bom, as fontes também de triptofano, o arroz integral, feijão, a carne bovina, a abóbora, a banana, né? E a manga também. Bom, aí aqui tem uma perguntinha para a gente tentar, para eu tentar conhecer um pouquinho vocês. Então, você normalmente utiliza a comida como refúgio da sua rotina e por qual motivo, né? Eu queria que algumas de vocês comentassem, e aí realmente para eu entender. Alguém quer começar? Alguém quer escrever no chat? Thaís, você quer falar? Então, atualmente, Gleice, eu, assim, tenho bastante controle da minha alimentação, né? Assim, eu tenho bastante consciência, assim. Mas, não, um doce na TPM é o meu maior problema, assim, porque eu gosto, assim, de doce, nada, nossa, demais, mas, assim, eu gosto, e eu sinto muita mais vontade de comer doce quando eu tô na TPM, muito mais do que eu como no normal. Só que eu tenho que trazer essa consciência para não exagerar, né? Obviamente. Mas para mim, assim, essa parte de quando a gente está, tipo, irritada, nervosa, que geralmente piora, né, no TPM, nossa, a parte do açúcar é o que mais pega, assim, para mim. É o momento que, que eu, assim, perco o controle, sabe? Certo. Com certeza. Entendi. É super importante a gente entender, né, quando a gente está com determinado alimento, né, com vontade, que a gente chama de apetite na nutrição, né, o apetite daquele determinado alimento. Então, assim, hoje eu estou com vontade daquele chocolate meio amargo que eu consumia quando eu era pequena. Então, assim, e aí realmente uma coisa que você falou que é super importante, tentar não deixar essa fome, né, emocional controlar, exatamente, controlar. Então, eu sempre falo, o nosso alimento, ele precisa ser controlado por nós, não ao contrário. Então, assim, quando a gente ou usa muito essa compulsão, então eu comi aquele chocolate, eu desci na madrugada, comecei a comer aquele chocolate escondidinho na geladeira, e aí eu já começo a pensar, amanhã eu vou ter que treinar, amanhã eu vou ter que correr 10 quilômetros. Então, assim, tirar realmente essa parte de que a alimentação precisa ser necessariamente dessa forma, né? Não tem porquê por exemplo, no chocolate, ele é até uma recomendação para você mesmo consumir durante a sua TPM. O que vai realmente potencializar, por exemplo, mas eu não vou emagrecer, não vou chegar no meu resultado, é a quantidade de calorias que você consumir no dia, e isso dia após dia, né? Mas, assim, você não se autoculpar em relação porque eu comi chocolate hoje, por conta da minha TPM, da ansiedade, então não vou comer por um mês, né? E também evitar, eu sempre falo que é super importante também, quando a gente for numa festa de aniversário, eu sempre falo para os meus pacientes, mas e aí, quantos brigadeiros você comeu? Quando eles falam assim, mas eu não sei, perdi as contas, isso realmente é um problema. Agora, quando fala, eu comi um pedaço de bolo,
e 2 brigadeiros. Você sabe, você presenciou aquele momento, né? Então, você foi, deu uma mordida, apreciou, saboreou, do que, por exemplo, você consumir algum alimento. Por isso que a gente fala na nutrição que é super importante esse presente, né? Com a refeição, quanto é importante você comer prestando atenção, né? Porque às vezes o nosso cérebro, ele não consegue entender. Então, às vezes, naquele controle, né, do hipotálamo que eu mostrei, como ele regula, né, e ao mesmo tempo essa mensagem é feita diretamente, às vezes ele não consegue perceber que a gente está saciado, seja pela questão da mastigação, né, às vezes não foi suficiente, seja porque você não prestou atenção no alimento que você consumiu, né, na hora que você consumiu. Por isso que é sempre importante a gente parar e realmente fazer uma refeição boa, né? A mesma coisa quando a gente vai passar os óleos essenciais. Então, ter aquele momento como um momento para você mesmo, né? Então, a nossa rotina sempre é muito agitada, sempre tem milhões de coisas para fazer, mas principalmente nesses momentos que a gente precisa se autoconhecer e se presentear, né, com essas refeições, com os óleos essenciais. Então, assim, está tudo interligado, né? E realmente a gente não precisa usar a comida como refúgio. Então, hoje também vou dar um exemplo. Hoje o meu dia foi extremamente difícil, e aí eu vou ter que consumir um hambúrguer ou um chocolate, né? Então, eu comprei uma barra de chocolate e vou consumir para me sentir melhor. Isso sim não faz sentido na sua vida, né? E aí, realmente, comprar pequenas quantidades também ajudam bastante, né? Porque você matou a sua vontade, né? Daquele determinado alimento, não vai atrapalhar o seu objetivo, você vai conseguir se acalmar e depois você vai passar o seu óleozinho, vai tomar um banho relaxante e vai conseguir ter uma boa noite de sono, né? Então, a gente consegue aí com os parâmetros também conseguir uma boa melhora, vários tipos de patologias também. Alguém quer falar alguma coisinha? Que a Amanda não como quando estou angustiada ou estressada. E aí você não come o dia inteiro, Amanda, só para a gente poder entender e finalizar essa parte também? Então, ela responde. Acho que a internet, a conexão da Gleice deu uma travada. Gleice deu uma travada. Ela ainda está aqui, mas ela está travada. Vamos ver se volta. Mas olha lá, acho que voltou. Tá ouvindo a gente? Oi? Voltou. Agora você voltou. Você deu uma travada, mas você voltou. Então tá bom. A Amanda até respondeu aqui. Eu perco o apetite em situações de estresse. Eu perco o apetite. Isso também tem uma resposta fisiológica. Então, quando a gente fala por exemplo, do cortisol, que é o hormônio do estresse, quando está muito alto, o nosso intestino ele não consegue funcionar completamente. E aí a gente acaba melhorando esse aspecto em relação ao estresse e aí piorando a nossa digestão, né? Normalmente eu como mais em situações de alegria e celebração. E aí que entra também, acho que a parte dos olhos, né? Principalmente esse para regular o cortisol, né? Os chás também, eles são super importantes. Então, o chá de camomila, de melissa também, normalmente eu indico. Porque, na verdade, você só está usando a reação inversa do exemplo que eu te dei. Então, assim, a gente precisa de uma constância na nossa alimentação, né? Não adianta, por exemplo, a gente agora, né, nos períodos de pandemia, comprar aquele suplemento vitamínico e consumir uma semana sim, uma semana não. Nosso organismo, ele não entende que você vai estar blindado, porque precisa ser constante. Isso na parte da alimentação, isso na parte de atividade física. Então, por exemplo, eu fiz academia 3 meses, teve um bom resultado, mas eu parei um mês,
E aí você já consegue ter essa percepção super rápida no seu organismo. Mas a parte da alimentação, ela realmente demora um pouquinho mais, mas ainda assim vai aparecer. Então, assim, é super importante a gente manter a constância, seja qual aspecto a gente vai fazer, né? Que bom, Amanda. Se ficar com alguma dúvida, pode falar aqui, tá bom? O Gleice, só um complemento. Esses dias eu estava lendo uma frase que até a própria Thaís também acabou compartilhando, que assim, a consistência e a constância é aquela que sempre vai proporcionar resultados para a gente, né? Em todos os aspectos, não tem jeito. Exatamente. Eu tenho visto também um professor falando, né, sobre essa parte também dos hábitos, né, que eu vou até comentar um pouquinho no final. Então, o hábito, o resultado, né, imediato, a gente acaba tendo na hora, né? Agora, sim, um hábito que realmente demora um pouco mais para acontecer, a gente tem um resultado a longo prazo, né? Não quer dizer que realmente esse que tem resultado, que normalmente a gente procura, né, esses resultados rápidos, realmente vai acontecer e vai ser efetivo a longo prazo. Então, assim, a gente precisa realmente parar e analisar se a gente consegue mesmo ter essa mudança, né, igual eu falei no começo, essa mudança de vida, essa mudança de hábito que vai fazer total diferença, né? A gente está falando em relação à TPM, agora eu vou já entrar na questão da menopausa, mas às vezes a gente não imagina que vai começar amanhã, né? A gente sempre fica postergando, mas eu sou nova, mas isso, mas assim, as nossas células, elas não entendem, né? Por mais que o nosso psicológico ali esteja em 20 anos, a nossa idade fisiológica vai chegando. E aí, esse momento vai chegar para todo mundo. Então, se a gente consegue ter um controle da massa muscular, da nossa alimentação, do nosso psicológico, com os óleos essenciais, e aí a gente consegue ter uma saúde ao longo da vida, né? Não adianta a gente tentar procurar saúde com 40, 50 anos, né? É a mesma coisa, por exemplo, das dentistas que aplicam Botox, né? Se você não faz um trabalho de prevenção antes, não adianta você aparecer lá no consultório dela, que ela também não vai fazer a parte do milagre. Então, assim, é importante a gente cuidar de um todo, né? Lá no consultório, então, a gente cuida de um todo, tanto da parte fisiológica quanto da parte emocional. E aí é super importante sempre linkar uma coisa na outra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não? Então, vamos iniciar agora falando um pouquinho da menopausa, né? Então, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde, né, como uma fase biológica, né? As nossas células, elas vão envelhecendo, né? É um processo natural que ocorre, e essa é realmente essa transição entre o período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher, né? Normalmente tem esse exame, que é aquele outro hormônio que eu falei que regula a parte sexual feminina, o FSH, maior ou igual a 30 UI por ml. Mas tem algumas mulheres que a gente chama até de menopausa precoce, né, quando já começa a ocorrer os sintomas, né, principalmente os fogachos, irritabilidade também, mudança de humor, né, acaba também prejudicando pele, cabelo, unha também, a absorção, né, a digestão também vai ficando um pouquinho mais lenta, e aí também entra também, tudo é maravilhoso, né? Tudo entra a parte dos óleos essenciais. É super importante para a digestão, assim, porque a motilidade que a gente chama, então no nosso intestino tem todas as bordas, né? E essa motilidade, esse exercício vai ficando menos eficiente com o tempo, por conta das células que vai envelhecendo. Então, é super importante a gente potencializar essa digestão, para não ficar realmente tendo aquela retenção de líquido, aquele empachamento. Então, comi aquele alimento, não me fez bem, ficou ali ainda digerindo, não digeriu corretamente. E aí entra outro ponto super importante que eu sempre falo também.
o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, ele é tão importante quanto, né? Às vezes, normalmente, a gente não dá essa importância para ele, mas ele é muito importante, porque através da nossa alimentação, vai potencializar e através da corrente sanguínea vai levando as vitaminas e os minerais. Quando a gente, então, não tem essa absorção corretamente, sua unha vai ficar fraca, seu cabelo vai cair, sua imunidade, você fica mais propensa, né, a pegar o próprio Covid, então resfriados permanentes, e aí também entra a parte hormonal, que também vai reduzindo sua eficiência. Então, quando reduz a parte da hormonal, você vai ficando cada vez mais cansada, né? E aí você não consegue ter uma boa efetividade no seu trabalho, você não consegue ir na academia para melhorar também a sua massa magra. Então, uma coisa realmente vai linkando com a outra. Certo? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a parte da alimentação também, né? Mas primeiro eu queria mostrar para vocês o que acontece, então. Por esse baixo débito hormonal, a gente fica também mais propensa a desenvolver esses outros tipos de doenças, né? Que hoje, as doenças crônicas não transmissíveis, que realmente dá essa inflamação, né? Que a Fernanda até comentou um pouquinho. Então, quanto a esses fatores antioxidantes são super importantes para a gente ter no nosso dia a dia, né? Que são essenciais. Porque o nosso modo que a gente vive hoje, com todo esse estresse, com alimentação, com inatividade física, no nosso corpo, as citocinas pró-inflamatórias, elas vão chegar no nosso organismo, né? E aí, como que a gente vai fazer, então, para combater? Quem vai combater? Né? Se você não se alimenta bem, se você é estressada, se você tem depressão, se você tem ansiedade, você não trata, né? Porque a gente sempre tem essa mania de ficar deixando para depois, né? Mas e se o depois não chegar? Então, é super importante a gente realmente prestar atenção. E eu queria que a gente saísse daqui hoje, vocês saíssem daqui hoje, realmente pensando nessa parte, né? Pensando que nada melhor do que a gente se cuidar, né? Nada melhor do que realmente a gente deixar um espacinho, né? Para investir em você mesmo. Certo? Então, aqui eu queria mostrar para vocês. Pode voltar, Fer, que eu vou só explicar a parte da osteoporose. Por que a osteoporose também está tão ligada a essa parte da menopausa, né? Então, nossos ossos também vai perder as células. E aí, com a alimentação, se a gente não consegue regrar também, e com essa parte toda pró-inflamatória, o nosso osso vai ficando ali igual no finalzinho, né? Bem poroso. E o que acontece quando o nosso osso está poroso? Fica com mais risco de fratura. Se a gente também não tem a massa muscular suficiente para segurar essa parte de tecido ósseo, vai ficar com fratura. Então, você não vai ser aquela velhinha super ativa, né, que vai para um lado, vai para o outro. Realmente, você já vai ter uma doença um pouco... e aí, entra também os outros tipos de doenças que mexem também com a parte hormonal. Então, hipotiroidismo, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, também já está tudo linkado com o outro. Então, se você também, na sua alimentação, tem um alto consumo de açúcar, carboidratos refinados, não faz questão do uso de óleo, que tem um óleo também super especial para esses casos também. Então, assim, você não se cuida realmente nessa parte, você fica mais propensa a realmente ter esses tipos de doenças. Pode passar aqui. Bom, agora eu só falei de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa, da parte da alimentação. Então, o que a gente pode fazer, então, de diferente para não causar essa parte dessas doenças que a menopausa acaba agravando, né? Então, consumo de sódio, carne vermelha em alta quantidade. Então, quando você for consumir a carne vermelha, priorizar os cortes magros, né? Evitar também o uso de bebidas alcoólicas, café,
pós-almoço, quando você já tem a menopausa também, né? Então, ficar também essa parte, ou consumir pelo menos uma fonte de cálcio no dia, né? Se você já consome, por exemplo, leite, né? Pode ser até o leite vegetal também, que ele tem também um pouquinho mais de cálcio. Os queijos brancos, né? Que normalmente tem bastante nos planos que eu coloco para os meus pacientes para melhorar essa questão também, né? O ômega 3 também, ou se você não gosta de peixe, pode suplementar também, né? Não tem problema, né? E colocar as fontes de fibras também, né? Então, a aveia normalmente no iogurte, você pode colocar na fruta, você pode usar em diversas maneiras também. Pode trocar. Só um instante que deu um tchutchu aqui no sistema, acho que foi. Tá bom. Bom, gente, falando um pouquinho sobre os hábitos saudáveis, o Guia Alimentar Brasileiro, vou mandar para vocês um outro folderzinho. Lá no folderzinho tem 10 dicas super práticas, super fáceis também de vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu contato aqui, vocês podem me mandar mensagem, eu vou tirar a dúvida, seja ela qual for, tá bom? Mas são 10 dicas super práticas que dá para a gente fazer no nosso dia a dia e melhorar muito a nossa parte da alimentação, né? Então, eu costumo falar que quando a gente faz um objetivo, né, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia muscular, a gente só não ganha aquele resultado, a gente acaba ganhando mais vida, né, mais qualidade de vida, bem-estar, então tudo fica melhor, né, tudo fica mais prazeroso. Pode mudar de novo. E aí eu queria saber o que vocês acham da parte da nutrição. Vocês acham que ela é importante? Vocês acham que a nutricionista é carrasca? O que vocês acham? Queria saber como que foi saber de tudo isso que a gente começou a falar também. Olha, Gleice, eu acho que não é nenhuma questão de ser carrasca, é questão de que nós brasileiros, e não é nem acho que uma questão do brasileiro, é uma questão de uma parte evolutiva mesmo, né? Nós precisamos ter alguém que nos oriente. É muito difícil ainda para nós termos o autocontrole e a autonomia daquilo que é bom para a gente. A gente precisa de que alguém dê essa luz, essa direção, né? E é importante se a pessoa procura uma nutricionista, porque ela já visualizou, né, identificou que ela tem essa necessidade, né? Com certeza, Fernanda. Eu acho que quando as pessoas que elas querem essa mudança, né? Às vezes é muito difícil começar, mas eu acho que depois acaba tudo fluindo super bem. Com certeza. Esse é o momento, vocês querem perguntar alguma coisa relacionada à alimentação, gente? Tá todo mundo quietinho. Tá todo mundo quietinho, você viu? Ninguém quer conversar comigo. Ô, Gleice, você sabe que a gente fala muito de bem-estar, né? Assim, na verdade, é sobre manter o corpo, a mente, a parte emocional saudável. Então, a gente sempre fala muito sobre a alimentação. Óbvio que a gente não tem a mesma expertise que você, né? A mesma especialidade, mas a gente fala muito sobre essa parte de alimentação como sendo a base do diagrama do bem-estar mesmo. Então, quando todos os nossos clientes se conectam com a gente, quando a gente faz as educações continuadas, a gente sempre ressalta muito isso. Não adianta você usar óleo essencial para dormir, óleo essencial para trabalhar a desintoxicação, óleo essencial para trabalhar a sua respiração, se você não cuidar da base, que é a tua alimentação. Então, a gente fala bastante sobre isso. A gente tem discutido muito sobre suplementação também, por conta
né, de toda a riqueza do alimento, que já não é mais, né, como antes. Então, são assuntos que a gente gosta muito de discutir, porque não tem como a gente vender bem-estar, inspirar as pessoas a serem saudáveis, se a gente não falar do básico, que é a alimentação, né? Então, muito legal, Gleice, muito grata por ter compartilhado todo o seu conhecimento aí, tanto conhecimento com a gente, viu? Que bom, que ótimo que eu consegui passar isso para vocês. E Acho realmente que o quanto seu a som... nutrição... Isso. Voltou. Agora o som voltou. Tinha ficado baixo. Ah, então tá bom. Bom, então, queria deixar aberto também para se alguém tiver alguma dúvida, queria agradecer esses posicionamentos da Thaís, super importante, que vocês já falam dessa parte de alimentação. Então, igual a gente sabe que a gente vive realmente num ambiente super tóxico e realmente a gente não tem alternativa, né? A gente precisa se cuidar, né? Igual você falou, não adianta a gente ir lá fazer drenagem, ir lá na musculação, na atividade física, caminhar uma vez, né, a cada 3 meses e achar que tá tudo certo, né? Porque realmente a constância que é o segredo, não adianta, né? É isso mesmo. Você E a tem gente Instagram, Gleice? Eu deixei aqui ali no final, na apresentação. Aí aqui tem meu WhatsApp e tem meu Instagram também, tá? Só uma coisa que eu também queria comentar, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que é uma Peraí, coisa que me chamou a atenção nessa semana eu vou da... interromper aqui. Aí você coloca a Gleice também como co-host para ela conseguir compartilhar antes de eu concluir a nossa apresentação? Eu coloquei já. Aí, acho que Coloquei. agora você consegue, Gleice. Eu perdi só o Insta dela, como que é? É @doutora. doutora.nutrigleice, é isso? Isso, achei. Legal, eu vou seguir aqui. Colocar aqui no chat também. Você tá falando que eu não estou como host, não. Deixa eu ver. Ficou muito baixinho, eu não te ouvi. Aqui tá, quando eu clico em host para mostrar minha tela, não estou conseguindo. Eu compartilhar a tela? Vê agora. Agora sim. Vocês estão conseguindo ver? A gente está vendo, eu estou vendo uma tela preta por enquanto. Tá começando, tá falando que tá começando a comparar. Aí, Tá bom. Só uma coisa que me chamou a atenção nessa semana, né? Igual a gente está falando muito dessa parte também, de fazer, né? Realmente se propor essa mudança, né? A gente sabe que é uma grande mudança, mas assim, dentro de um possível, né? Então, essa semana teve um debate em relação às publicações da Pugliese, né? Que ela acordava às 8 horas da manhã, fazia o cafezinho dela, depois ia para a drenagem, depois ia fazer atividade física, tinha lá as marmitinhas prontas para ela. Então, é super importante, eu acho que a gente não romantizar também essas mudanças, né? A gente precisa, sim, partir de um princípio, mas dentro também de uma rotina que a gente consiga, né? Então, por isso que os óleos essenciais vão ajudar muito nessa parte, né, de realmente você se encontrar, né? Então, eu acho que, como a gente está falando dessas semanas, né, de feminilidade, eu acho que a gente precisa também parar de se
parar de competir, né? Parar de competir com nós mesmos, né? E sim nos ajudarmos. Então, esse posicionamento em relação ao pessoal da área da saúde, igual acho que foi a Eduarda que apontou, né? É super importante, porque nós da saúde, a gente acaba realmente tendo um pouco mais de empatia, né? E aí conseguindo realmente ajudar e potencializar aquele resultado. Então, essa foto eu acho que mostra, né, quanto que essa pessoa, né, tá lá com dietinha integral, então tá com nasogástrica, ela nem tá se alimentando por via oral, o quanto ela também se automutilou para chegar naquele objetivo que às vezes não é a sua melhor versão, né? Às vezes é a melhor versão de uma pessoa que já tem um pouquinho mais de magreza acentuada, que às vezes ela está com uma depressão, está com uma ansiedade, não está tratando. Eu acho que é super importante a gente acabar descobrindo a sua melhor versão de você mesmo e também tendo um pouco mais de saúde, né? Isso no geral. Então, tendo o seu lado social ok, o seu lado profissional também ok, e o seu lado de saúde também super ok. Então, é isso que eu queria conversar com vocês, só para finalizar. Se alguém quiser falar alguma coisa, complementar, a Fernanda ou a Thaís, ou alguma de vocês. Eu vou, assim, só para complementar, antes de abrir para o pessoal, Gleice, que eu gosto muito dessa frase, que nós somos produtos das nossas escolhas, né? E começar agora, porque no futuro a gente pode se arrepender por não ter mudado hoje, né? Você fez um comentário que eu achei muito pertinente, que a gente não vai ter a resposta agora. Quando você muda de hábito, a sua resposta é a longo prazo. E às vezes a gente fica postergando por não começar agora, porque o que é mais gostoso, o que é mais prazeroso, a recompensa ela é imediata para a gente. Enquanto que, em contrapartida, quando você vai mudar o seu hábito, a sua forma de conduzir a sua vida para algo que seja mais saudável, né? A recompensa ela vem no longo prazo e o cérebro não vê vantagem nisso, porque ele é imediatista, porque o nosso cérebro ele quer o retorno hoje, então ele mesmo fica nos dando rasteira. Só que ter essa autonomia e entender que isso vai ser importante no futuro é o primordial, né, para a gente, para o nosso dia a dia. Então, fica aí essa reflexão. Para essa semana, nós demos essas indicações de alguns óleos essenciais e como que as pessoas podem adquirir, porque a gente faz algumas indicações de ingestão. Para ingestão, a gente sabe que somente os óleos da doTERRA têm autorização da Anvisa para ingestão. E a gente comentou uma coisa só muito importante que eu esqueci de comentar para vocês, que o grapefruit, além dele trabalhar nessa parte do detox, ele aumenta o nosso metabolismo, exatamente, metabolismo de lipídios, pelo canal olfativo. Então, olha só que lindo, a gente só de inalar, a gente está ativando o nosso metabolismo, que é algo que no decorrer da idade, a gente vai perdendo, o metabolismo vai desacelerando, e isso vai impactando em uma série de outras situações que a Gleice comentou com muita maestria aqui na nossa apresentação. Então, esses são os óleos que a gente identificou dentro do que a gente estudou tecnicamente, que para toda a parte global que a gente trouxe de feminilidade, desde o emocional até a parte de cosmetologia natural, ginecologia natural e hoje a parte de nutrição, que são importantes e vai dar esse suporte aí no dia a dia. As formas de aquisição, nos 2 primeiros kits, o Premium e o Smart parcela em 3 vezes, no Essential tem que ser em uma única vez, seja cartão ou boleto. E aí a gente dá a indicação de cada utilização, o porquê que a gente escolheu, quais são os impactos físicos, emocionais, né, do que os óleos vão ativar e atuar no nosso corpo. Tá? Como que eles podem ser utilizados também. E é isso. Amanhã a gente tem uma agenda que a gente vai falar um pouquinho com o pessoal do Instituto MEIF sobre o poder do movimento, diálogo, né? Então, essa questão da feminilidade que a Gleice também comentou, de nós não competirmos, de nós nos darmos as mãos nesse momento e caminharmos juntos.
É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou interromper o compartilhamento. Quiserem abrir a câmera, abrir o microfone. A Amandinha quer falar alguma coisa, amiga. Volta aí a câmera, se você puder. Tira o telefone, o mudo. Tirei. Quem quer falar? Amandinha? Ai, a Isadora bateu a cabeça. Ai, tadinha. Não, eu só ia falar porque eu sou formada em gastronomia, né? E acho que às vezes a gente cobra muito uma vida saudável, e também esquece que comer é prazer e que comer é recordação. Então, eu acho que o equilíbrio é o segredo, sabe? Porque às vezes eu vejo que as pessoas sofrem para fazer dieta. E a minha mãe é nutri, né? E eu aprendi que comida de verdade vai ser sempre boa, né? Então, acho importante, porque às vezes a gente vê como uma coisa muito inatingível. Ah, será que eu vou ter que parar de comer a minha pizza? Talvez possa escolher uma pizza não tão gorda, mas uma pizza só de tomate, mussarela. Então, acho que a gente não pode esquecer que comer é prazer e que eu acho que a gente, às vezes, se podar é muito mais difícil. Então, é só isso que eu queria falar. Porque acho que a gente tem alguns ideais de alimentação saudável que a gente vê que são caros, que não são tão práticos no dia a dia e que não são acessíveis. Então, acho que a gente buscar o que a gente gosta e comer de forma equilibrada é o melhor, né? Sempre. Exatamente. É isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sua mãe é nutri. A mãe é nutri, a família toda tem cozinheiros, confeiteiros. Olha, A gente gosta muito de comer, então por isso que eu falo que o equilíbrio... E a gente come bem e somos todos saudáveis, graças a Deus. Mas a gente come comida, né? Tipo, que a gente prepara, que a gente, né, produz. Então, acho que isso é importante. Ah, filha, já deu. Vou dar aqui um gelo que ela bateu a cabeça, só um pouquinho. Mais alguém, gente? Eu acho que é isso, então. Gleice, muita gratidão por todo esse compartilhamento, pelo seu tempo aqui conosco nessa sexta-feira. Agora sim, sextou, né? Terminamos o nosso encontro. Gente, muita gratidão por todos vocês também. É sempre muito gratificante a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente estuda e trazer uma profissional para falar para a gente a parte técnica, toda a expertise dela, do que é importante para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, tá bom? Boa noite, Gleice, mais uma vez, muito obrigada. boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, Gleice. Obrigada, Fernanda. Ótimo final de semana.